Olá, alunos, bem-vindo à aula de Geotecnia Ambiental e hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre geossintéticos. Bom, o que são geossintéticos? Geossintéticos são produtos que são criados pelo homem a partir de materiais que podem ser naturais ou inorgânicos e são aplicados em diferentes práticas em relação à engenharia, com uma série de técnicas, uma série de normas que vão enfatizar, por exemplo, o seu uso para alguma área, que seja agricultura, construção civil, na área de estradas e rodagens, áreas de aeroportos, área de contenção de taludes, barragens. E a palavra gel já significa que é algo produzido pelo homem, né, e que tem uma função a ser aplicada na terra, em obras, digamos, como você vai estar lidando com o solo. É fabricado com auxílio de polímeros que podem ser orgânicos ou inorgânicos, então você pode ter, por exemplo, a presença de materiais que são utilizados, por exemplo, no caso de orgânicos, de fibras, podem vir de vegetais. Você pode ter utilização, por exemplo, de materiais inorgânicos que são derivados de uma série de coisas, como por exemplo petróleo, no caso com fibras de carbono, uma série de outros materiais que vão ter algum significado na sua utilização. São aplicados em problemas de geotecnia, no caso mecânica dos solos, que são infiltração, erosão, movimentação de massa solar ou rocha, no caso também aplicado em áreas como perda de estabilidade, que você não tem uma boa capacidade de suporte num determinado solo, que você tem algum problema de água presente numa localidade, você tem uma série de questões também ambientais ali, questões de risco e desmoronamento que você pode ter em relação a uma localidade. Eles podem funcionar como filtros, drenos, impermeabilizantes ou reforços. Então são aplicados em obras civis como barragens, portos, aeroportos, rodovias, estruturas de contenção e galerias de drenagem. Aqui tem um quadro resumo que mostra os principais tipos de geossintéticos. No caso, a gente vai ver cada um deles, mas a gente tem geotêxteis, geomembranos, até blocos de EPS. E aqui a gente tem a aplicação e o que cada um desses materiais gera como resultado. Então, um geotêxtil ele é útil, no caso, em algumas questões como reforço, drenagem, controle de erosão. Essa questão aqui dele tá em verde significa que ele tem um bom uso de aplicação. Em azul significa que ele já foi aplicado, que já teve uma série de utilizações. Na verdade, em verde ele tem uma vasta aplicação, digamos assim. E aí que a gente tem, por exemplo, para geogrilhas, que ele tem uma utilização até razoável para questões como reforço. E aqui você tem os outros materiais aqui. Bom, algumas funções de geossintéticos, então a gente tem aqui para cada uma dessas questões da figura, que são proteção e controle de perda de material, no caso, né, de erosão, contra erosão. 2 em relação à impermeabilização. 3 em relação à filtração. 4 funcionando como uma camada de reforço, né, reduzindo esses esforços solicitantes que são aplicados diretamente no solo ou diretamente numa estrutura. No caso, camada de drenagem. No caso, um filtro, né? Um filtro separador, um material que vai estar sendo utilizado aqui para separar dois materiais, dois tipos de solo que você possa ter. Geotêxteis, eles são mantas contínuas de fibras, né? Filamentos ou tecidos flexíveis e permeáveis, sendo utilizados a aplicação de separação, proteção, filtração, drenagem, reforço e controle de erosão. Bom, então aqui a gente tem a imagem já de um geotêxtil. Ele é um material que ele é aplicado diretamente sobre alguma estrutura, algum outro solo que você queira reduzir a erosão, por exemplo, dele, e gerar um reforço maior dessa parte que você esteja trabalhando. Geossintéticos, para geogrelhos, a gente tem os materiais que são formados desse tipo de grelha aqui. Ele é utilizado em reforços de solo. Ele é um material que ele pode ser utilizado, por exemplo, materiais como fibra de carbono, que são bastante úteis nesse processo aqui, e ele trabalha como um filtro, principalmente aqui dentro. Então ele permite que a água passe, né, a permeabilidade, mas ele impede que ocorra fluxo, por exemplo, de solo, de material. Georredes, que são materiais com aparência semelhante das grelhas,
que são formados por uma série de membranas, né, que são justapostas, estrudadas e de forma paralela. Eles se interceptam nesses ângulos aqui, esses ângulos agudos, e possuem alta porosidade ao longo do plano, sendo usada para conduzir elevada vazão de fluidos ou gases. A função dessa georedes, no caso aqui, ele tem uma função de ser um filtro um pouco mais elevado que, no caso, a geogrelha. Ele consegue reter mais material do que a geogrelha e permite, por exemplo, a passagem de materiais como fluidos ou gases, no caso. Que já é uma questão, por exemplo, que pode ser utilizada em aterros sanitários, né? Que você pode ter uma série de gases ali que podem comprometer a sua estrutura. Geomembranas são mantas contínuas e flexíveis continuadas de um ou dois materiais sintéticos. Elas possuem baixíssima permeabilidade e são usadas como barreiras para fluidos, gases ou vapores. Geocompostos, no caso que eles são compostos por vários materiais, dois ou mais tipos de geossintéticos, por exemplo, como geotêxtil, georrede, geotêxtil, geogrelha, georrede, geomembrana, geocomposto argiloso. Geotubos são, no caso, utilizados em perfurações e são utilizados para a extração de líquidos ou gases, no caso, por exemplo, coleta de chorume ou gases em aplicação de aterros sanitários. E é um tubo que é perfurado e é utilizado um filtro, no caso, para manter ele impermeável. No caso, impermeável não, no sentido que você não vai ter presença de solo, presença de material passando aqui dentro, só fluidos e gases. Já expandido, que são blocos ou placas produzidas por meio de expansão de espuma de poliestireno para formar uma estrutura de baixa densidade. Algumas aplicações, como por exemplo na arena do Fonte Nova, foi utilizado esse tipo de impermeabilização aqui, visando principalmente impedir, por exemplo, a passagem de água, né, que a água fosse infiltrar aqui no solo, ou a água fosse acender aqui no solo, que pode acontecer também. E dessa forma você manteria o gramado, obviamente ele precisa ser irrigado, mas você manteria ele sem estar sempre encharcado, com uma série de problemas que poderiam afetar um jogo de futebol, por exemplo. Já as células, sendo aplicado no trecho da Amazônia, ele é utilizado como camada de suporte, né? Ele gera uma maior resistência em cima desse pavimento aqui. E aqui a gente está trabalhando com um solo bem ruim em termos estruturais. Aqui uma geomembrana utilizada em aterro sanitário, utilizada de forma a impedir erosão que poderia ocorrer nesses taludes aqui. Aqui nós temos exemplos da utilização também de geomembranas, né? E você pode ter várias práticas utilizadas, pode ter filtros, pode ter, por exemplo, geocélulas que podem estar sendo aplicadas aqui nesses taludes com intuitos variados, né? Diversos, para você melhorar esse solo aqui. Aqui nós temos um exemplo da interação da grelha sobre o solo, né? Então aqui tem a aplicação do material, que no caso é esses tracejadinhos aqui. Eles trabalham reduzindo o cisalhamento direto. Em relação a essa cunha de ruptura, que eles também reduzem ela, e também pode ser utilizados em ensaios de tração confinada, e podem impedir, por exemplo, o arrancamento desse material aqui, desses filtros. Mais um exemplo de aplicação. Bom, agora a gente vai ver alguns produtos que são utilizados principalmente nas áreas de construção civil em relação aos geossintéticos. Aqui a gente está carregando aqui, mas por exemplo são alguns geossintéticos que são aplicados em aterros sanitários. Então, conforme foi falado, né, que os geossintéticos são largamente utilizados em projetos de aterros sanitários para compor uma barreira contra fluxos de base e na cobertura. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de geossintéticos que já foram tratados anteriormente, como geogrelhas, georredes, geomembranas, geotubos, geotêxteis em geral, né? E aqui tem um exemplo de aplicação deles, por exemplo, em aterros sanitários. Então aqui nós temos a série de camadas, né? Tem camada de inspeção, tem camada de filtro aqui para retirada do fluido. E aqui a gente tem a aplicação das geogrelhas, né? Da georreforços, uma série de no caso geossintéticos que vão estar sendo úteis. Aqui tem a lista deles e vão estar sendo aplicados aqui. Cada um deles com uma função de filtragem, aumentar a camada de reforço, gerar a filtração
nesse solo. Aqui tem a explicação de como que eles foram aplicados. Eu vou colocar um link lá para vocês da aula, mas é dessa empresa aqui, IGS Brasil, né, que é a Associação Brasileira de Geossintéticos. E aqui do lado ele tem aplicação para cada tipo de obra civil, obra ambiental, obra agrícola também, com aplicação de geossintéticos. Aqui eu já mostrei um para vocês, que é a relação a aterros sanitários, mas vocês podem ter aqui aplicação em aterros com solos moles, que ele mostra desde a etapa de construção até a etapa de execução, com algumas funções como, por exemplo, reduzir o deslocamento dos solos moles devido à sua baixa capacidade de carga, prevenir ruptura global do aterro, prevenir ruptura por escoamento no aterro. Aqui ele mostra alguns cálculos de escoamento, né, de estabilidade lateral, utilizado em aterro reforçado com estacas. Aqui nós temos geossintéticos aplicados em rodovias, e daí tem as funções de reduzir ou evitar a reflexão de trincas, trabalhar com uma barreira evitando o abombeamento de finos, reduzir a espessura da capa asfáltica, reduzir a espessura do pavimento, aumentar a vida útil do pavimento. Aqui tem alguns ensaios que são utilizados, né? E aqui a gente tem geossintéticos em muros de contenção, né, que são utilizados com uma série de funções, como por exemplo, essas camadas horizontais de geossintéticos são incorporadas em aterros de forma a se obter uma massa de solo reforçado, que se comporta como uma estrutura de gravidade e resiste às pressões de solo oriundas de um maciço não reforçado. Alguns tipos de materiais de reforço comumente utilizados nessa obra são as geogrelhas, geotêxteis e as tiras de poliéster. Então a estabilidade lateral do aterro na face frontal do muro assegurada fixando-se material de forma no reforço, né, de forma que você vai manter tudo isso aqui unido, toda essa estrutura solo e material. Então aqui tem mostrando alguns exemplos de solo reforçado, tanto em esqueminha como na prática aqui. Pode ser de forma temporária ou definitiva. Aqui tem mais alguns exemplos. Então, tudo isso de forma a evitar escorregamento na base, tombamento, reduzir, no caso, essa cunha de ruptura aqui, no caso, essa capacidade de carga, né, que seria recalque excessivo, carga de tração excessiva, arrancamento, escoamento interno, ruptura de conexão, ruptura por cisalhamento e tombamento de unidade de face. Aqui tem alguns outros exemplos que são utilizados, como por exemplo aterros sobre solos moles, aqui já na página da McFerry. Uma empresa que vende e desenvolve uma série de geossintéticos, e aqui tem uma série de aplicações, aterros, obras marítimas, soluções estruturais, drenagem de solos, obras ambientais, controle de erosões, obras hidráulicas, obras de contenção. Vamos entrar aqui em obras de contenção, mas tem outras aqui, controle de quedas, pavimentação, túneis, aeroportos também. Então aqui ele explica, ele mostra alguns produtos sendo aplicados aqui diretamente. No caso, muro de contenção e reforço de solo, né, no caso. No caso ele mostra soluções, a função, a tipo de estrutura que você pode ter, né, estrutura de contenção em solos reforçados, por exemplo. E aqui ele vai mostrar, por exemplo, também alguns produtos que são úteis em diferentes setores, né, que você pode fazer diferentes combinações para você conseguir ter melhor rendimento na sua obra. Existem outras empresas também no Brasil que vendem geossintéticos e vocês podem estar procurando aí elas depois. Era isso para essa aula e até mais.